Aleluia, aleluia, glória a Deus. Shalom a todos, nós estamos na nossa live do encerramento da série dessa semana, do podcast Restauradas, com o tema Quais são as suas marcas? Shalom, Carla, boa noite, querida. Que bom tê-la aqui conosco. E nós iremos receber a pastora Dani Silva. A pastora Dani, ela ministrou essa semana no podcast e ela trouxe um testemunho fortíssimo. E eu acredito que quando nós temos marcas, nós temos autoridade, porque as marcas, as cicatrizes, elas geram autoridade em nossas vidas. E eu quero que você, a partir do momento que você entrar aqui na live, que você possa convidar outras pessoas para estar conosco. Shalom, boa noite, Nisso, seja bem-vinda, querida. E nós iremos falar sobre as marcas que geram autoridade em nossas vidas. E a pastora Dani, ela trouxe um testemunho, ela falou sobre as suas marcas. E olha que falar sobre as nossas marcas é um confronto. Como nós precisamos ter coragem para falar das nossas marcas. Então eu acredito que nessa noite será uma live muito preciosa. O Senhor está aqui neste lugar. Eu convido você a abrir o seu coração, porque eu acredito que será uma noite de cura, será um derramar do bálsamo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Enquanto isso, eu quero convidar algumas pessoas, se você também puder convidar a Lucivânia, querida, seja bem-vinda. Se você puder me ajudar a convidar outras pessoas, outras amigas para estarem aqui conosco, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. A cura neste lugar, a cura do Senhor, porque onde está a presença do Senhor, Jane, querida, boa noite, seja bem-vinda, shalom. A cura do Senhor neste lugar. Eu sinto muita graça do Senhor no momento em que eu convidei a pastora Dani, nós começamos a falar sobre esse tema. Durante toda a semana nós nos falamos, hoje nós oramos juntas e eu sinto muita graça do Senhor, eu sinto cura do Senhor. Dona Isabel, querida, seja bem-vinda, glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero que vocês me ajudem a convidar outras pessoas, amém? Enquanto isso, eu vou enviando os convites, vá deixando seus comentários aqui, se você tem marcas e certamente você também tem marcas. Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários quais as marcas você tem, quais são as suas marcas, quais as marcas você carrega, porque nós carregamos marcas. Podem ser marcas de fissuras, marcas de dores, mas essas marcas podem se transformar em cicatrizes. E quando as marcas são transformadas em cicatrizes, elas geram autoridade em nossas vidas. Eu quero convidar algumas pessoas. A pastora Dani já está aqui. Aleluia, seja bem-vinda, querida. Eu estou convidando algumas pessoas. Daqui a pouquinho eu já chamo a pastora Dani para ela estar conosco e a gente conversar, orar antes de iniciarmos a live. Eu quero convidar ainda algumas pessoas. Vá colocando aí nos comentários quais são as suas marcas. Certamente você tem marcas. Eu quero muito que você participe na live, que você possa colocar as suas impressões, que você também possa fazer os seus pedidos de oração. Certamente você tem um pedido de oração e eu quero dizer que hoje o Senhor tem uma palavra de cura para as nossas vidas. Então, se você deseja, você pode colocar nos comentários e nós estaremos orando por você. Amém? Eu estou convidando algumas pessoas. Se você puder fazer isso junto comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Manhã, seja bem-vinda, shalom, boa noite, aleluia. Eu já quero chamar aqui a pastora Dani, porque nós vamos conversando, e enquanto isso, shalom, manhã, amém, glória a Deus. Eu peço também que as intercessoras que estão aqui nesse lugar comecem a gerar no Espírito tudo que o Senhor deseja falar conosco. Eu sei que o Senhor irá derramar bálsamo, eu sinto isso. Eu vou chamar a pastora Dani para a gente começar a conversar. Do Senhor, já enviei o convite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Veja se o convite chegou por aí, pastora. É só entrar para estarmos juntas. Amém. Aleluia.
Marta, seja bem-vinda, querida. Aleluia. Pastora, shalom, shalom, shalom. Amém. Glória a Deus. Agora sim, o seu áudio está bem. Eu ia dizer, não estou lhe ouvindo. Shalom, seja bem-vinda, querida. Amém, obrigada. Tá me ouvindo bem agora? Estou lhe ouvindo bem, sim, sim. Tá bom. Agora sim. Amém. Aleluia. Que alegria tê-la aqui conosco nessa noite. E eu falava, logo quando eu iniciei a live, que esse tema, ele mexeu muito comigo. Aliás, eu sempre digo que os temas, eles são muito confrontadores, porque algumas vezes eu nem desejo falar sobre eles, mas o Espírito Santo confirma, testifica e diz, não, filha, é exatamente sobre isso que você precisa falar. Seja bem-vinda, Nájila. Porque quando nós estamos vivenciando e quando estamos sendo curadas pelo Senhor, o Senhor está ministrando em nosso espírito, nós precisamos falar. Nós precisamos fluir e liberar. E esse tema, quais são as suas marcas? Ele define um ponto onde nós vivíamos uma dor e onde agora nós vivemos a cura do Senhor. Então, quando nós passamos nessa transição, nós entendemos que agora nós estamos num novo ciclo, no ciclo de cicatrizes. A dor tem uma marca. Eu falei sobre isso hoje no podcast. A dor tem uma marca. A dor, ela tem um registro, mas é um registro que é uma cicatriz, é uma autoridade, e essa autoridade é gerada na dor. Não tem outra forma, a autoridade é gerada na dor. Eu quero dizer que é uma honra tê-la aqui conosco, eu estou muito feliz. Eu quero falar um pouco sobre a pastora Dani, depois ela mesma vai se apresentar. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre tudo que ela vai falar. Mas primeiro eu quero dizer que a pastora Dani está na França com a sua família, é isso, pastora? Isso. Há quanto tempo está na França? 5 anos. 5 anos, aleluia. Aleluia. Seja bem-vinda, querida Juliana. 5 anos na França. A pastora, o ministério é o restauramento e ela também tem uma escola profética, a escola profética Raízes, não é isso? Isso. Glória a Deus. Eu já vou passar para a pastora para ela falar um pouco sobre a escola profética. Eu acho muito importante, inclusive ela está iniciando uma nova turma, um novo módulo, e eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso, porque aqui na live tem mulheres que certamente precisam ouvir isso e nós queremos saber. Mas eu quero orar por sua vida para liberar nesse momento, para que a pastora flua no Espírito. Nós já oramos juntas mais cedo, mas eu quero orar por sua vida. Amém. Senhor, nós colocamos a vida da tua serva, da tua filha diante de ti, Senhor. Há um rio que está fluindo no seu interior. E eu sei que ela irá liberar nessa noite tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu espírito. Fala conosco através da vida dela, Senhor. Tu tens total liberdade neste lugar. Essa live, Senhor, é para ministrar a ti. É para exaltar o teu nome, é para engrandecer o teu nome, porque tu és bom em todo o tempo. E nós sabemos que nós temos marcas, mas essas marcas representam o cuidado do Senhor, a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade e poder porque o Senhor nos concedeu. E tudo isso nós vivemos através das experiências que nós vivemos no processo da dor. Mas agora nós podemos declarar, o Senhor, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos instruído, Ele tem nos moldado. E nós queremos, Senhor, nós queremos transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Fala, Senhor, através da tua filha. Usa a boca da tua filha em nome de Jesus. Aleluia, pastora. Você é livre. Fale um pouco sobre você, sobre o seu ministério, sobre a escola profética e seja livre no Senhor. Amém? Amém. Glória Amém. Glória a Deus, pastora. Obrigada pela tua vida. Obrigada por esse convite. Né? Gratidão a Deus por esse canal. Amém. Que Deus colocou você à frente, né? Eu glorifico ao Senhor por isso. Eu glorifico ao Senhor por Deus estar nesse tempo, levantando tanta gente com uma simplicidade e pessoas que são de verdade. Né? Então, glória a Deus por isso. Eu louvo e agradeço a Deus e por Deus unir propósitos, né? Sim. De pessoas que a gente não conhece pessoalmente, pessoas de tantos lugares do Brasil. Verdade. E que tem sido arco sobre as nossas vidas, né? Eu creio muito nisso, muito nisso. Sim. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a pastora Dani, casada com o pastor Murilo.
filha da mãe, filha da mãe da Maria Júlia. Amém. Amém. E nós estamos aqui na França faz 5 anos, né? Cuidando desse ministério que Deus confiou nas nossas mãos, Aleluia. trabalhando na restauração de famílias, na restauração de casamentos, né? Amém. Damos o curso Raiz de Aliança, né? Fruto das nossas marcas, da restauração do nosso casamento. Fundamos Amém. a escola profética Raízes, resultado das nossas marcas, das nossas cicatrizes. Aleluia. E eu glorifico a Deus por cada trabalho desse, porque nós cremos muito que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nos marcamos, é para gerar frutos lá na frente, né? Sim. Eu creio muito nisso, e eu creio que todas as vezes que nós somos marcadas, que todas as vezes que nós passamos por dores, e Deus ele faz gerar coisas que cooperam para o reino dele através dessas marcas. Amém. Eu creio que nós podemos falar com propriedade no Espírito daquilo que Deus confia nas nossas mãos para fazer. E a escola profética Raízes, eu falo dessa escola assim com muito temor no meu coração, porque essa escola ela é resultado de tudo aquilo que nós passamos, né? Quando nós trabalhamos na Raízes Familiares, na primeira fase, essas 31 aulas que foram ministradas, foram 31 marcas que Deus permitiu sobre as nossas vidas. Foram cada uma das curas que Deus fez sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos hoje transmitir isso sobre a vida das pessoas, né? E agora, nessa parte 2 da Escola Profética Raízes, aonde nós vamos começar a tratar sobre a liderança curada, também foram marcas que foram deixadas também sobre as nossas vidas. Foram curas também, né? A nossa liderança foi algo que nós precisamos curar no Senhor, e também de lideranças doentes, lideranças machucadas, dos quais também nós passamos debaixo da autoridade dessas lideranças. Então foi através disso assim que o Espírito Santo gerou essa escola, né? Então eu louvo e agradeço a Deus por isso, assim, porque quando a gente fala de raízes, é algo muito forte, muito poderoso. E quando nós olhamos para nós nos sentimos tão pequenos, tão incapacitados, e nós olhamos para o Senhor e falamos assim: Deus, quem sou eu para poder assumir uma responsabilidade dentro do reino desse tamanho? E quando o Senhor olha para nós, o Senhor diz: quando você fala para mim o eis-me aqui, é esse eis-me aqui, é as curas com que você permitiu com que eu deixasse, né, fazer sobre a tua vida. É isso que autoriza você hoje a liberar cura sobre a vida das pessoas. É a minha autorização, é a unção derramada direto dos céus sobre a vida de vocês. É aquilo que capacita vocês para fazer. É a dependência do qual nós aprendemos 2 anos, no secreto, escondidos, isolados, literalmente isolados de tudo, de pessoas, sendo reconstruídos em meio às nossas dores. Então a Escola Raízes, ela nasceu disso. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque muitos testemunhos nós recebemos nessa primeira fase da escola. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, o Espírito Santo vai liberar também nessa segunda parte da escola. Né? Porque às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim: eu não tenho uma liderança ministerial, mas se nós somos mães, se nós somos esposas, né? Os pais, os homens da casa, dentro de casa, já somos líderes da nossa família, já temos o nosso pequeno rebanho que é dentro da nossa família. Então, eu glorifico assim a Deus por isso, porque nessa incapacidade, né, mas na total dependência do Senhor, nós cremos que foi um presente de Deus sobre a nossa vida, a Escola Profética Raízes. Amém. Como eu sempre digo, eu não sei aonde essa escola vai chegar, eu não sei onde isso vai nos levar.
Mas o que nós sabemos é que nós estamos sobre essa terra para poder manifestar o reino de Deus verdadeiro sobre essa terra. Aleluia, Então, aleluia. é um tempo onde a igreja do Senhor ela precisa ser curada. Nós precisamos de uma liderança curada. Nós precisamos de mulheres curadas, de aleluia, mães curadas, esposas curadas, maridos curados. Aleluia. Nós precisamos levantar um exército dentro das nossas casas de uma família curada. Porque uma família curada, ela tem o poder de liberar cura por onde ela passar. Essa cura ela vai alcançar multidões, ela vai transformar as multidões em pessoas com o coração verdadeiramente transformado, com o coração, sabe, vivo, com o coração queimando pela presença do Senhor sobre esse tempo que estamos vivendo. Então eu creio muito nisso. Amém? Aleluia, aleluia. E assim, a pastora fazendo a apresentação da escola, na verdade, já começa a ministração, pastora, se me permite. É muito interessante, porque enquanto falava sobre como surgiu a escola profética, é muito interessante que no meio da nossa dor, o Senhor, Ele não só faz promessas, como Ele começa a transformar coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer. No meio da dor. Eu acho isso surpreendente, porque eu vivi um processo onde foi o tempo onde eu mais ouvi promessas do Senhor. E eu dizia, mas Senhor, eu não consigo entender. Eu acho que eu estou, deve ser as minhas emoções, deve ser toda a minha expectativa. Mas o Senhor dizia, não, filha, é porque eu estou construindo em você. Algumas coisas que foram destruídas, demolidas, é porque agora eu estou construindo novas coisas. E essas novas coisas são construídas em meio às ruínas. E ontem eu até ministrei sobre isso numa live, e eu dizia, Neemias, a toda a expectativa de Neemias, quando ele olhou e ele foi olhar para Jerusalém, inclusive ele diz, eu não contei homem algum que estava no meu coração, mas eu guardei no meu coração tudo que o Senhor falou comigo sobre Jerusalém. É o tempo que nós geramos no secreto. Nós olhamos e vemos as ruínas, nós olhamos e vemos destruição, vemos humilhação, vemos vergonha, mas é num cenário como esse que o Senhor começa a trazer novos sonhos no nosso coração. Eu comecei a gerar sonhos no meu coração que eu dizia, Senhor, como eu vou fazer isso? Senhor, calma. Só sonha junto comigo, porque os sonhos sou eu quem coloco no teu coração. E ele começa a confirmar, pastora, Deus, ele é incrível. E eu digo, nossa, como ele tem um cuidado tremendo, porque por várias vezes o Senhor, ele faz questão de afirmar a promessa. Eu te falei, aí ele usa a vida de outra pessoa. Eu já te falei, eu vou fazer, eu estou fazendo. Então, assim, quando a pastora começou a falar da escola profética, o meu coração queimou, porque nesses dias eu tenho vivido isso, transformações de novos projetos, onde eu não imaginava que o Senhor poderia me levar. Então, isso só poderia ser possível diante de todo esse processo de dor. Porque o Senhor está nos preparando quando nós estamos num processo de dor. Nós estamos sendo preparadas pelo Senhor para viver algo que nós não conhecíamos antes. Sim. É tremendo. Porque quando nós estamos na dor, nós estamos completamente quebrados, quebradas. E hoje eu falava sobre fissuras. Fissuras nos deixam incompletas. Mas quando nós somos refeitas pelo Senhor, nós somos completas nele. E nós precisamos entender, em alguns momentos seremos quebradas, sim. Porque é necessário. Isso. O Senhor está construindo algo novo, porque Ele vai nos transformar para depositar algo novo que as fissuras não permitiam, iria vazar. E o Senhor está dizendo, eu preciso refazer. Eu preciso refazer. E refazer a origem, restaurar a origem, restaurar a essência. É tremendo. Deus nos faz sonhar em meio à dor. Isso só começou, viu? Se você ainda não convidou algumas pessoas para estarem aqui na live, convide, porque eu sei, vai ser tremendo. Eu quero dar as boas-vindas para quem entrou depois, que você possa abrir o seu coração. Amém, Dona Isabel. Pastora, pode fluir. Amém. Amém. Glória a Deus. E Aleluia. você... Amém. E está me ouvindo bem? Com fone? Sim. 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 E você falando isso, pastora, é muito curioso isso, porque hoje eu conversava sobre isso com meu marido, né? Eu falava assim para ele, amor, que coisa curiosa, né? Depois de tudo que nós passamos, depois de tudo, né? Todo esse tempo que nós passamos sendo forjados no Senhor, sendo reconstruídos no Senhor em meio às nossas dores.
Eu comentava assim com ele hoje ainda, amor, às vezes eu olho para mim e eu não me reconheço. Às vezes eu olho para o meu comportamento, eu olho para a minha postura hoje. Eu olho às vezes hoje, às vezes, né, às vezes me sentindo assim tão pequenininha. Não, a gente não se reconhece. Não, a gente não se reconhece. Não, é outra pessoa. É outra pessoa. Exatamente. Pastora, depois eu quero, sobre isso, eu acho que nós vamos interagir muito, porque é importante. Eu vivi um processo de dor, onde eu disse que eu vivi um processo de luto. Porque a dor, ela é um luto. Eu não sei se quem está aqui na live já viveu um processo de dor emocional, onde foi um verdadeiro luto. E eu vivi um luto. E quando eu vivi esse luto, eu chorava uma morte, uma dor que eu não entendia. E eu demorei a entender. Mas depois que passou todo esse processo, porque o luto, ele tem um tempo. Quando a gente sai do processo do luto, a gente começa agora sob uma nova perspectiva, uma perspectiva que Deus mesmo coloca em nós. E aí, agora você começa a entender, o luto era necessário, foi necessário, porque morreram algumas coisas, sim. Essas coisas precisavam realmente morrer. E a gente não aceitava, mas dói muito. E a gente não se reconhece, porque a gente já estava tão acostumada, a gente já sabia fazer, a gente já sabia lidar com aquilo, a gente já sabia lidar com nós mesmas, mas precisava morrer para que o novo do Senhor fosse estabelecido nas nossas vidas. É muito tremendo. É exatamente isso. E foi exatamente essa palavra que eu usei, né, com ele. Eu disse assim, hoje eu vejo um comportamento, eu vejo algumas coisas que antes eu não fazia. Que antes eu não fazia. E eu disse assim para ele, mas será que de repente, então, eu era aquela diante da dor? Ou será que Deus está resgatando a minha origem? Porque eu creio que a Dani, ela é essa de hoje. Amém, eu também penso assim, pastora. Não é aquela assim. Antes das dores. Sim. Não é aquela antes agora. Das lágrimas, antes do luto, antes da perseguição, antes da falência ministerial, antes de enterrar os sonhos. Né? Então eu dizia para ele, eu falava assim para ele exatamente isso. Eu acho que Deus está me resgatando, está me reposicionando. É isso mesmo, aleluia. A minha origem. É isso. A minha origem. Aleluia. Porque quando eu olho para o tempo passado, que eu resgato a minha identidade e digo assim, Deus, essa é a Dani. Porque muitas eu não conhecia. Exatamente. Porque muitas vezes no decorrer do caminho, quando nós estamos rodeados de muitas pessoas, de muitas vozes, nós queremos atender a expectativa das pessoas. Queremos, então, de alguma maneira, nós queremos agradar. Sim. Isso. Então as pessoas, elas começam a criar expectativas em cima de nós. E antes de nós passarmos pelo processo das dores, nós acabamos, às vezes, até sendo irresponsáveis de atender, né? E às vezes se tornar até um personagem, né? Para poder agradar as pessoas. Então, se essa pessoa, ela entende que eu tenho que ser assim, eu vou agradar um pouco aqui, eu vou... Só que quando Deus nos coloca dentro das nossas casas, quando Deus, como a palavra de Deus fala, aquele Deus que fere, mas depois é o Deus que cura. Aquele Deus que ele nos mói para poder nos mostrar, ei, você não é nada sem a minha presença. Você precisa ter a tua dependência em mim, você precisa entender que você só é alguém se você estiver ligada em mim, Aleluia. Se você estiver conectada em mim. É o ramo da videira. Se o ramo estiver fora da videira, ele se quebra, ele não tem autoridade, ele não tem poder, ele é morto. Mas quando ele está conectado, ele está ligado à videira, existe poder, existe restauração, existe cura, existe resgate da identidade, existe descoberta da paternidade. Então, é isso, aleluia. Esse processo de dores, né? Muitas vezes no momento que nós estamos passando, nós questionamos a Deus e falamos assim, Deus, será que eu vou conseguir suportar isso? Será que eu tenho uma estrutura para conseguir suportar isso? Se nós escolhermos passar pelo processo das dores sozinhas, nós vamos não ter estrutura nem para o início disso. Nós vamos ser moídas, quebradas, demolidas e não vamos ser reconstruídas.
Agora, quando sim. no meio da dor, nós trazemos à memória aquilo que a palavra de Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, Quando aleluia, nós, né, aleluia. olhamos assim para a palavra e dizemos assim, Deus, independente do que está acontecendo, mas eis-me aqui no tempo da Aleluia. celebração, eis-me aqui no tempo da reconstrução, Sim, eis-me aqui no tempo da dor, eis-me aqui para poder cumprir aquilo que o Senhor quer, sim, né? Muitas sim. vezes, quando nós falamos sobre isso, que nós precisamos aprender a abraçar o processo, quando nós falamos isso, existem pessoas que não conseguem entender isso. Às vezes as pessoas, elas entendem que aquilo que nós estamos compartilhando com elas é que elas precisam amar a dor. E não é isso, não é que você tem que amar a dor. Você tem que amar aquilo que a dor te ensina. Sim. Porque se nós buscarmos no Espírito a sabedoria derramada dos céus no meio das dores que nós passamos, nós vamos começar a aprender a enxergar as dores que nós passamos, não mais por vista, mas por visão, como a palavra de Deus fala. Sim, sim, então, sim. Quando nós caminhamos pela visão, nós começamos a entender as coisas do céu. Nós conseguimos entender aquilo que é eterno. Então, nós não prendemos as dores, os sofrimentos que nós passamos aqui sobre essa terra. Né? Quando nós entendemos que a nossa vida de propósito, que essas dores que nós passamos lá atrás, que nos marcou, aponta para o nosso destino, aponta para o cumprimento do nosso propósito, né? Aí nós vamos conseguir entender aquilo que Deus está permitindo sobre as nossas vidas. Deus não faz nada sem um sentido, Deus não faz nada sem um propósito, pastora. E falando sobre essa questão de estrutura, eu compartilhei na live que fiz na segunda, que na verdade foi um dia atípico da agenda das lives, né, do podcast, foi com a pastora Bia. E nós falávamos sobre dores também, porque essa série, como eu compartilhei com a pastora quando fiz o convite para estar novamente conosco para essa live, tinha que ser a pastora Dani, porque assim, é muito interessante, nunca aconteceu da live ser uma continuação, com um tema diferente, mas dentro da mesma temática, né, sobre cura interior. Mas foi exatamente assim que o Senhor direcionou. E eu falava com ela na live, nós falávamos sobre dores, porque ela não machuca mais. E ela tem também uma história, uma experiência tremenda, né, com um processo bem doloroso. Ela teve uma cura de câncer e tudo isso mexeu muito com ela, com a sua vida ministerial, enfim. E eu falava para ela, pastora, no meio da minha dor, eu dizia, Senhor, eu não tenho força. Era a minha oração. Senhor, eu não tenho força. E eu ouvi claramente quando o Senhor falou para mim, filha, não é força, mas é estrutura. Eu estou formando em você estrutura, não é força. Até agora foi força, mas a partir de agora vai ser estrutura. A estrutura que eu te dou, a estrutura que gera em você dependência, a estrutura que faz com que você entenda que há um propósito nessa dor. Estrutura é diferente de força. Força a gente se cansa, força a gente fadiga, força a gente não vai resistir, mas quando nós temos estrutura, na estrutura nós entendemos que é o Senhor quem faz. Nós apenas nos mantemos, perseveramos, porque o Senhor está fazendo. Glória a Deus. E essa é a estrutura, ela é necessária. E ela só é adquirida no processo da cura. Aleluia. Isso, é exatamente isso, pastora, é exatamente isso. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos passando e às vezes nós queremos até rejeitar, né? Não queremos, às vezes, aceitar. E quanto mais nós relutamos, mais nós vamos sofrer. Agora, quando nós entendemos que é nesse processo de dores, que é nesse processo de ser marcada, né? Porque se nós olharmos para o exemplo de Jesus, ele foi o homem que mais carregou marcas sobre essa terra. Então, nós como filhas, como filhos, o que nós esperamos? O que nós esperamos sobre essa terra? Como é que nós vamos ser parecidos com o nosso Pai se nós não formos marcados também? Então, muitas vezes, nós olhamos para as Escrituras e a palavra de Deus nos traz ali consolo, a palavra de Deus ali traz entendimento, inclusive sobre aquilo que nós estamos passando. Só que muitas vezes as dores, elas nos cegam ao ponto de não deixar com que nós venhamos a enxergar o propósito no meio dessas dores. Muitas vezes nós entendemos que nós vamos conseguir alcançar o propósito e que nós vamos conseguir cumprir coisas no espírito sem querer passar pelo processo de dor.
E não tem como você formar, é aquilo que eu sempre falo, não tem como você formar grandes guerreiras se elas não forem marcadas no meio da dor. Amém. Não tem Aleluia. como, não tem como, Aleluia. né? Aleluia, é verdade, pastor, é verdade. O nosso Jesus foi o maior guerreiro sobre essa terra, né? Foi aquele que foi rejeitado, foi aquele que foi esmagado, foi aquele que foi humilhado por um grande propósito. Então, o que foi nós moído. Vamos esperar? Foi moído. Então, quando nós somos moídas, é aquilo que a palavra de Deus fala, nós temos que nos alegrar com isso. Só que quando nós vamos falar isso para quem não tem entendimento no espírito, as pessoas elas pensam assim que você está ficando maluca. Como assim? Como você gosta de sofrer? Como que você gosta de sofrer? Não é que eu gosto de sofrer. Eu gosto de aprender no meio das dores. Porque as dores derramam sobre mim unção, derramam autorização. Sim. E há um propósito. E há um propósito. Há um propósito na dor. Há um propósito na dor. Nós não conseguimos enxergar isso no momento da dor. Mas há um propósito na dor. Eu também compartilhei já em algumas lives, eu digo, quando você passa por esse processo, você é forjado de uma maneira que até as suas palavras mudam, porque, na verdade, quando você começa a falar, há uma autoridade, porque você viveu aquilo. Eu quero dizer para quem está aqui na live, passando por um processo como esse, Shalom Kália, Shalom Marise, Shalom algumas pessoas, eu não pude falar com todas para não interromper a ministração, mas sejam bem-vindas. O que acontece? A gente tem autoridade porque a gente vivenciou isso. E quem está aqui na live está vivendo esse momento de dor, eu quero te dizer, sua dor não é sem propósito. Há um propósito nessa dor. Há um propósito do Senhor. Se você colocar o seu coração no Senhor, como eu falei agora sobre estrutura, não é na força, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E quando nós entendemos que é na estrutura do Espírito de Deus, nós vamos nos tornar completamente dependentes. E eu dizia, Senhor, como eu vou fazer se está doendo? Sabe qual foi a resposta do Senhor? A resposta do Pai foi, filha, vai com dor mesmo. Porque enquanto você segue, eu vou curando as suas feridas. Eu estou sarando você. Eu estou sarando você. Pai, eu não consigo. Ele disse, você consegue, porque é estrutura. Pai, eu não consigo mais acreditar. Ele disse, mas você consegue, porque eu estou te ensinando. Nós precisamos ter um coração completamente ensinável no meio da dor, pastora. Porque quando nós estamos no meio da dor, a tendência é nos fecharmos. Quando nós nos fechamos inclusive para aquilo que o Senhor fala conosco. A dor é tão grande. Eu não sei se algumas pessoas podem falar sobre isso aqui nos comentários, ou se tem coragem de dizer que em alguns momentos até nos fechamos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Teve um momento que eu disse, pai, eu não quero ouvir. Eu disse, pastora, eu disse, pai, eu não quero ouvir. Deixa eu só ficar aqui. E por um bom tempo ele não falou mesmo. Eu acho lindo porque o Pai respeita mesmo, ele nos conhece. Há uma maneira do Senhor nos tratar. Ele conhece a nossa individualidade, ele conhece a nossa identidade. E ele respeita esse momento. Quando eu disse, Pai, eu não consigo nem ouvir. Ele apenas estava comigo. Eu podia senti-lo em todo tempo. Em todo tempo ele está com você. Se você pensa que no meio da dor o Senhor te deixou, eu quero te dizer, não, é nesse momento que Ele está com você nos braços, você está no colo do Pai, Ele está cuidando de você. Ainda que Ele não fale, Ele está fazendo, ainda que Ele não fale, Ele está derramando bálsamo sobre você. E se o Senhor disser para você ir mesmo com dor, então obedeça, porque enquanto você vai, o Senhor está transformando. Aleluia! Amém. É isso que o Senhor faz, pastora. Eu não sei como foi a sua experiência, mas é assim. O Senhor, Ele trata a nossa dor de uma maneira que é como se o Senhor olhasse para nós e dissesse, filha, eu não tenho prazer na sua dor, mas você precisa viver esse processo. Você precisa viver esse processo. Esse processo, ele vai trazer crescimento, amadurecimento. Foi como o Senhor me mostrou. As fissuras, elas te tornam incompletas. Mas quando eu restauro, eu te torno apta para receber o novo do Senhor. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pastora falando sobre isso, o Espírito Santo me trouxe à memória uma experiência que eu tive exatamente com isso. Né? Onde Deus mostrou o respeito que Ele tem com a nossa dor, o respeito que Ele tem em todo o tempo, e que mesmo quando Ele está em silêncio, mas Ele está do nosso lado. Eu me lembro que no meio desses 2 anos de processo
de dores, né, de tudo aquilo que eu compartilhei no devocional do podcast. Sim. Eu me lembro que teve Muito um dia, forte. eu me lembro que teve um dia que eu deitei no chão da minha sala, porque o chão da minha sala foi o meu lugar secreto durante 2 anos. Era eu e o Senhor. Amém. E eu me lembro que naquele dia era um choro inexplicável. Eu dizia assim, Deus, tá doendo muito. Eu acho que eu não vou conseguir suportar, eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final disso, eu não consigo entender o propósito do porquê que o Senhor está permitindo isso depois de tantos anos, né? E eu me lembro que naquele dia eu dizia assim, Deus, eu só quero o teu colo. Eu só quero entregar as minhas lágrimas aqui para o Senhor nessa manhã. E eu me lembro que naquele dia eu deitei como criança no tapete da minha casa. E eu me lembro que naquele momento o Espírito Santo veio de encontro comigo, deitou do meu lado e colocou a mão dele na minha mão. E ele disse assim para mim, filha, eu estou contigo. O que você está passando é necessário. E eu me lembro que depois daquilo ele não falou mais nada, mas ele só ficou deitado ali do meu lado, dizendo assim, né, ali através daquele gesto, demonstrando que ele estava comigo. Aleluia. E sim, que ele iria me tornar assim forte no meio da minha fraqueza, para poder passar por esse processo de dor. Sim. Porque eu dizia para o Senhor, e eu me lembro que naquele momento o Espírito Santo, né, trazia a minha memória que eu já tinha vencido a dor de um luto. Porque muitas vezes, quando alguém que nós amamos muito morre, muitas vezes nós nos enterramos junto com essa pessoa. Sim. E durante 10 anos da minha vida foi isso que eu fiz antes de pisar o pé aqui na Europa, né? Eu me enterrei junto com quando eu perdi o meu pai. Então, nós tínhamos uma ligação muito forte. Quando eu perdi ele, eu disse assim, Deus, eu fiquei sem chão nesse momento, né? E eu fiquei por 10 anos, eu me enterrei os meus sonhos. Eu literalmente, né, como se eu tivesse entrado naquele túmulo junto com ele. E eu me lembro que antes de eu sair do Brasil, eu me lembro que teve um dia que o Espírito Santo disse assim para mim, filha, agora eu quero que você enterre esse luto. Eu quero que você entregue esse luto para mim. Porque sobre o lugar onde você vai pisar os teus pés, eu vou ensinar para você que você tem pai, que você tem paternidade em mim, que a paternidade em mim ela é eterna. E eu me lembro que por 10 anos eu guardei uma caixa de coisas do meu pai, e eu carregava aquela caixa de coisas dele durante 10 anos. Para onde eu ia, aquela caixa estava comigo. E naquele dia Deus me pediu aquela caixa. Deus disse assim, agora você vai começar a aprender a renunciar. Agora você vai aprender o que é entrega verdadeira. E você vai renunciar todas essas coisas que você tem guardado, porque isso te fere, isso te traz dor, isso impede você de crescer, isso impede com que eu me apresente para você como um pai. E eu me lembro que naquele dia, com muita dor, mas eu disse assim, Deus, eu escolho te obedecer. De hoje para frente, eu escolho entregar tudo aquilo que o Senhor me pedir, ainda que me custe, mas eu vou entregar. Porque eu sei que lá na frente existe propósito, eu já tinha essa convicção dentro da minha mente, dentro do meu coração. Era como que por mais que no momento das dores eu não acreditasse, mas era como se o Senhor me impulsionasse e dissesse assim, filha, tem propósito nisso. E eu me lembro que naquele dia eu joguei todas aquelas coisas fora. E quando meu marido chegou em casa do trabalho, ele disse assim, nossa, a casa tá com ar de limpo. Você limpou a casa. Eu não tinha nem limpado a casa. Tava a maior bagunça a casa naquele dia, porque nós estávamos para nos mudar aqui para a França. Então isso foi algo assim muito profético. Então, eu vi que aquilo ali marcava um novo tempo sobre a nossa vida. Sim. Ali marcava um novo tempo. Porque era como se eu tivesse que entender assim, a partir do momento que eu levar você para uma terra estranha, que eu te der essa nação por herança, como a palavra de Deus fala, você vai ter que aprender a caminhar de mãos dadas com a renúncia, com a entrega, e você vai ter que entender que eu sou Deus na tua vida, que eu sou Pai sobre a tua vida, que não existe luto que tire você do propósito, que não existe dor que tire você do propósito. E eu me lembro que depois daquele tempo, durante desses 2 anos, muitas vezes eu questionei a Deus, eu disse assim, Deus, depois de tudo aquilo que eu consegui vencer, por que eu ainda estou passando por isso? E Deus, em todo
tempo dizia assim para mim, filha, não procure entender o que você está passando, apenas feche os teus olhos e confie naquilo que eu estou fazendo sobre a tua vida. Aleluia. E é Meu impressionante, pastora, que Deus. depois desses 2 anos, quando eu olho para mim e para minha família hoje, quando eu vejo promessas do Senhor se cumprir, quando eu sei que Amém. ainda existem coisas para se cumprir, quando eu começo a olhar para todas essas coisas, e eu olho para trás e eu digo assim, Deus, não existe palavras para te agradecer. Todas as dores que o Senhor permitiu sobre a minha vida. Todas as dores. E a vontade, Aleluia. pastora, hoje é de você, assim, sabe, gritar para o mundo, gritar para as Sim, pessoas que estão sofrendo. sim, Ei, sim, passa pela dor. Passa por essa sim, prova de fogo, porque esse fogo ele não vai queimar você. Esse fogo vai sim, ser, sabe, fogo consumidor sobre o teu sim, coração. É sim, isso que vai sim. Vai gerar fazer o seu vida coração sobre você. queimar. Sim, vai Queimar, fazer o seu coração queimar. queimar. Exatamente o que a pastora falou. A gente tem o desejo de gritar É isso. para que as pessoas entendam. Eu tenho compartilhado e assim, apesar de ser bastante expressiva, eu falo bastante, mas eu sou uma pessoa que fala muito pouco sobre mim. Eu sou muito reservada, então assim, às vezes dá até para contar um testemunho. Eu sou muito reservada. Eu só faço isso quando o Senhor me dá uma direção. Então, é muito difícil para mim, muitas vezes, compartilhar coisas muito pessoais. Sempre fui assim. E nesses dias eu tenho sentido o Senhor me impulsionando a falar nas lives. Eu tenho falado sobre testemunhos que eu digo, meu Deus, como assim, Senhor? Mas é necessário. O Senhor disse, você precisa falar, porque você viveu isso. Você precisa falar. Tem pessoas que estão vivendo esse momento de dor e você passou, você viveu, você sobreviveu. Você agora tem marcas, cicatrizes, autoridade. Eu te dei poder diante de todo esse processo de dor. Eu quero te dizer, você que está aqui na live, o Senhor está gerando poder e autoridade em você. Não é dor para matar, é dor para gerar autoridade. E eu vivi também uma experiência, pastora, tremenda. A pastora falando sobre o momento que Deus não responde. Eu preciso contar essas duas experiências porque eu não sei, o Senhor faz umas conexões assim no espírito e eu diria que eu e a pastora Dani, em ambientes completamente diferentes, em países diferentes, nós temos um testemunho muito semelhante. Eu perguntava ao Senhor no meu processo de dor e eu dizia, Pai, eu preciso de uma resposta. Quem nunca falou assim com o Senhor? Eu dizia, eu preciso de uma resposta. Não, primeiro eu cheguei a dizer, eu preciso de uma... Eu reivindiquei a resposta, né? E o Senhor nada. Eu digo, Pai, aí eu já fui mais, né? Assim, Pai, eu preciso de uma resposta. Nada. Pai, eu preciso que o Senhor me responda. Se o Senhor não me responder, não faz o menor sentido tudo isso. Eu preciso de uma resposta. E ele me respondeu. Sabe como? Ele disse, você não precisa de uma resposta, porque eu já te dei uma palavra. E a palavra que eu liberei sobre a sua vida não mudou. A palavra que eu liberei na sua vida anos atrás é a mesma. Eu só estou começando, eu só comecei. Então você vai se mover nessa palavra, você vai viver sobre essa palavra. E essa palavra é a direção para a sua vida, é o propósito, é a promessa liberada sobre a sua vida. Pronto, é a palavra. Para mim, isso foi libertador, pastora. Essa era a resposta que eu precisava. Eu já tinha uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu quero dizer que você tem uma promessa, você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Essa é a resposta. É a resposta. E se você não entende que você tem uma palavra, uma promessa liberada, porque todos nós temos uma promessa, um propósito, então busque no Senhor. Se você que está aqui na live, de repente, está longe dos caminhos do Senhor, de repente você não tem ouvido a voz do Senhor, de repente você não tem tido comunhão com o Senhor, nós hoje queremos orar por sua vida, convidar você a voltar para o Senhor, porque é no secreto que nós geramos esse propósito, esse relacionamento é no secreto, nós vencemos lutas no secreto, nós vencemos guerras no secreto. É lá no secreto que nós travamos as nossas maiores batalhas. Não é aqui fora. E exatamente o que nós geramos no secreto nos dão autoridade para curar outras pessoas, para falar, para testemunhar. E nesse processo também, não faz muito tempo, eu orava e dizia, Senhor, tinha algo que eu precisava que o Senhor arrancasse de mim. Assim, bem exagerado.
do mesmo. Não era tirar, não era curar, não é arrancar. Eu dizia, Senhor, a minha oração era essa. Senhor, arranca de mim. Não dá. Arranca de mim. Pastor, essa era a minha oração. E aí, eu, chegando em casa, eu fui olhar as mensagens no celular. E quando eu estava com o celular na mão, eu mal tinha ligado o celular. Quando eu peguei o celular, eu senti uma mão, como se me interrompesse, entende? Aquela mão pegou na minha mão e me fez soltar o celular. No momento que eu soltei o celular, eu pude sentir o Senhor arrancando de mim o que eu tanto tinha pedido a Ele para arrancar. Aquilo foi tão tremendo, porque a partir daquele momento eu senti, foi como eu disse, o respeito do Senhor com a nossa dor, é algo tremendo. Ele sabia que comigo tinha que ser assim, ele tinha que arrancar. Não dava para ser só curando, não dava para ser só... Não, ele tinha que fazer mesmo dessa maneira comigo, ele arrancou. Eu senti a mão do Senhor arrancando a dor. Naquele momento, sabe quando você parece que foi anestesiada e você fica tentando voltar? Quando você passa por um processo de anestesia e você vai voltando, foi exatamente assim. Eu fui voltando aos poucos. Foi algo realmente cirúrgico que o Senhor fez. Ele realmente arrancou o que precisava ser arrancado. A dor que estava ainda em mim, ele arrancou. E naquele momento eu pude sentir que aquela dor já não estava mais lá. Eu tinha sido completamente curada daquela dor. E aquela dor agora me dava autoridade. Não era mais dor, agora era uma cicatriz. Agora ela me dá autoridade, a autoridade do Senhor. Então, se você está vivendo um processo de dor, eu quero te dizer, é real. O Senhor, ele cura. O Senhor, ele transforma, o Senhor liberta, o Senhor, ele tem propósito em tudo isso. Você não está vivendo um processo de dor para te matar. É isso. Aleluia. Aleluia. E a pastora falando sobre isso me trouxe à memória, né, essa questão do testemunho, né? Durante muito tempo, pastor, eu relutei também para compartilhar testemunhos, sabe? Sabe aquele negócio assim do testemunho, às vezes você pensar assim, poxa, eu vou ser marcada pelas minhas vergonhas, eu vou ser marcada por aquilo, né? Eu vou ser chamada pelo meu nome. Exatamente. E eu tenho um caderno aqui, eu até tirei da gaveta, um caderno de promessas, um caderno de sonhos, que todas as vezes que o Senhor me dá algo, eu venho aqui, anoto no caderno, porque, né, o Espírito Santo fala assim, porque um dia você vai olhar para isso e você vai ver quantas coisas. A gente coloca data, coloca impressões, coloca sensações, tudo isso, os detalhes. Aí você lembra de um detalhe e corre lá e anota. É assim. Isso, os detalhes, exatamente isso. E eu me lembro que no meio desse processo de dores, um dia o Espírito Santo disse assim para mim, filha, Deus me deu uma visão, e ele disse assim para mim, filha, eu começo a mudar a tua pregação. Eu começo a mudar a tua palavra. Eu começo a mudar aquilo que você vai trazer sobre as vidas. Eu quero que você comece a falar daquilo que eu fiz sobre a tua vida. Porque, pastora, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão tão desacreditadas. Elas estão tão desesperançosas. Sim. Elas estão tão desesperadas em meio ao caos que o mundo está vivendo. Sim. Que existem pessoas hoje que estão duvidando da cura do céu que Deus pode derramar sobre a vida delas. Sabe? As pessoas elas estão num ponto onde elas acreditam que não dá mais para sonhar, onde elas acreditam que não dá mais para tirar projeto do papel, onde elas acreditam que sabe que está tudo perdido para elas, que Deus terminou com elas, que Deus não tem mais nada para elas, que Deus não tem mais cura para derramar sobre elas, sabe? E existem pessoas assim nesse tempo que estão desistindo daquilo que Deus confiou sobre a mão delas por conta das dores. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender, pastora, muitas vezes que eu vejo assim que Deus ele faz questão disso, da marca, da cicatriz. Sim. Porque o que a cicatriz faz? A cicatriz, ela faz a gente olhar para ela e lembrar daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Sim. A lembrar que nós conseguimos
sabe, derramar óleo de unção sobre a vida das pessoas, que nós Aleluia. conseguimos liberar cura sobre a vida Sim. das pessoas, através Sim, daquilo sim. que Deus nos marcou, Sim. sabe? E o Espírito Santo trouxe isso muito forte ao meu coração. Filha, eu quero que agora você vai começar a testemunhar daquilo que eu fiz sobre a tua vida. Aleluia. Chega de esconder, chega de deixar dentro da gaveta. Aquilo que eu curei em você, você vai liberar sobre a vida de outras pessoas. Aleluia. Você não vai pregar daquilo que todo mundo está pregando. Você não vai trazer daquilo que está dando certo na internet, daquilo que está todo mundo fazendo. Mas você vai fazer aquilo que eu te autorizei para fazer. Sim. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que você passou sobre a tua vida, aquilo que você foi curada. Aquilo que do processo as pessoas vão ver na sua vida. Exatamente. Que são as marcas. Exato. Aquilo que você vai transbordar. Aquilo que onde você chegar no lugar, você não vai precisar dizer aquilo que você faz, aquilo que você é. Mas quando as pessoas olharem para você, elas vão enxergar a marca, elas vão enxergar em você a minha presença. Aleluia. E eu tenho provado disso, pastor. Eu tenho provado disso. De muitas vezes estar nos lugares, não precisar falar muita coisa. Mas as pessoas olharem e enxergar aquilo que você carrega. Muitas vezes a gente não faz ideia daquilo que a gente carrega. Mas quando você coloca o pé nos ambientes, as pessoas conseguem perceber aquilo que você carrega. As pessoas conseguem ler sobre a tua vida aquilo que você carrega, sabe? Então, assim, é algo muito profundo, muito profético da parte do Senhor, sabe? Então, eu quero, sabe, encorajar as pessoas que estão aqui, as pessoas que ainda vão assistir isso, sabe? Que Deus, ele chora conosco. Deus, ele tem propósito para cada um. Ele se importa conosco. Em Eclesiastes 3, eu amo aquela passagem de Eclesiastes 3 que fala que para todas as coisas existe um propósito debaixo do céu. Tem tempo para todas as coisas, sabe? Se talvez hoje você está passando por um tempo onde você está questionando, onde parece que está demorando tanto para você passar por tudo que você está passando, vai para a palavra, vai para Eclesiastes 3. É como a pastora falou, esse lugar secreto, ele é poderoso. Não é o público. Não é aquilo que nós fazemos no público, é aquilo que está no secreto. É lá naquele lugar que Jesus está lá, sentadinho, lá naquele lugar, aquele altar de adoração que nós levantamos dentro da nossa casa. Gerado com lágrimas, com muito choro. Às vezes sem conseguir falar nada, mas lá no secreto. Exatamente. Sabe? É sobre aquele lugar. É sobre aquele lugar que Deus gera em nós aquilo que Ele tem para gerar. É aquele lugar que nós somos fortalecidas. Sabe? É aquele lugar onde você começa a caminhar cada vez mais profundo com o Senhor, onde você realmente, sabe, quebra o vaso diante da presença do Senhor. Aquele lugar onde nada mais importa. Aquele lugar onde você oferece aquele perfume mais caro, como diz a palavra. Aquele óleo mais puro. Aquele lugar onde nós somos transparentes, nós somos de verdade. É onde a nossa vergonha aparece. É onde as nossas marcas aparecem. É onde muitas vezes nós que temos, né, as feridas na alma ainda. E muitas vezes expomos as feridas. Exatamente. Precisamos expor, porque diante do Senhor não tem como não expor. Mas o Senhor deseja que nós entreguemos essas dores. Porque, pastor, enquanto nós não entregamos as dores ao Senhor, enquanto nós não expomos todas as nossas feridas, toda a nossa verdade diante do Senhor, não haverá cura. É necessário cura do Senhor, mas nós precisamos ser verdadeiras. Toda a verdade precisa ser exposta diante do Senhor. Porque no secreto é exatamente onde nós seremos tão reais. Seremos tão verdadeiras, sem máscaras, sem precisar muitas vezes. Eu vi um vídeo muito recentemente aqui no Instagram, me chamou muita atenção. Na verdade, eu vi em vários perfis um vídeo onde mostrava uma mulher tentando o tempo todo esconder uma expressão de dor. Ela estava chorando, mas ela estava se maquiando e tentando demonstrar que não estava chorando, mas as lágrimas escorriam pelo rosto dela. A dor é muito real. Tem dores que não são somente invisíveis, tem dores que expressam no rosto, expressam no corpo, expressam em sintomas. E nós precisamos atentar para isso. O Senhor está dizendo, o lugar onde você deve chorar, o lugar onde você
você deve expressar. O lugar onde haverá cura é no secreto, é no lugar de intimidade com o Senhor. É nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que nós precisamos ficar enquanto nós estamos sendo saradas. E o Senhor, Ele vai nos liberando, pastora. Nós sentimos, Ele vai nos liberando. Ele vai dizendo, agora você pode ir, filha. Agora você pode fazer isso. Agora você já pode ministrar. Agora você pode curar. Agora você está habilitada. Porque quando nós somos saradas, nós somos habilitadas a fazer aquilo que nós não podíamos fazer. É isso que a cura faz. Ela nos habilita a fazer o que nós não podíamos fazer. E era necessário o Senhor nos ensinar a fazer. Tem coisas que não tem como, não existe outro processo. Mas o processo é exatamente viver o processo da dor. E é tão curioso que eu não sei se acontece isso com a pastora, mas acredito que acontece exatamente onde você foi ferida, exatamente na dor que você vivenciou. Tem pessoas que aparecem de todos os lados buscando cura. Elas não precisam falar para você, mas você entende que é a mesma dor. Então a dor que nós estamos vivendo, a dor que você está vivendo, a dor que nós vivemos, é uma dor que o Senhor está usando para curar outras pessoas. É a propósito nessa dor, porque é o propósito. É incrível, é o propósito. Parece que vem de todo lado, pessoas que exatamente dores que você conhece. Quando a pessoa começa a falar, você fala, meu Deus, eu conheço essa dor. Eu posso te ajudar. Eu posso te ouvir, eu posso te conduzir à cura. Eu sei porque eu passei por esse processo doloroso. Claro que não vai ser igual, porque o Senhor tem uma maneira tão individual de nos tratar. Ele tem uma maneira tão particular. É o respeito do Senhor conosco, na individualidade, na singularidade, porque somos filhas, porque somos filhos, somos únicas, somos únicos. Então o Senhor, Ele tem uma maneira especial. Ele nos trata de uma maneira especial em meio à nossa dor, pastora. É lindo demais. É o cuidado do Senhor, a voz dele, até a exortação, a repreensão. Quando ele nos corrige, a voz do Senhor, ele sabe, está doendo muito. Ele sabe como lidar conosco. Então eu quero te dizer, o Senhor, Ele está curando. E se você deseja receber cura, então busque no Senhor, confesse a sua dor diante do Senhor. Exponha toda a sua dor. Se está sangrando, diga a Ele que está sangrando. Não mascare diante do Senhor. Porque algumas orações são tão enfeitadas, orações que chegam e não falam a verdade para o Senhor. Ei, eu quero te dizer que o Senhor sabe. Não dá para dizer que não está doendo, se está doendo. Nós precisamos ser verdadeiras diante do Senhor. Sim, glória a Deus. E isso é uma das coisas que nós falamos na Escola Profética Raízes, pastor. O primeiro passo para o processo de cura é você reconhecer que você está doente. E às vezes nós carregarmos essas doenças, nós sentimos que isso é vergonhoso. Mas é aquilo que eu sempre falo, vergonhoso é você se conformar com uma vida doente. Quando você tem o médico dos médicos. Quando você tem aquele, sabe, que pode transformar tudo aquilo que é maldição sobre a tua vida em bênção. Transformar tudo aquilo que te dói em celebração. Transformar tudo aquilo que ainda te fere. Sabe? Muitas vezes a gente vê tantas pessoas funcionando dentro do reino, doentes, por medo de parar, por medo de se sentir envergonhada. Elas preferem mascarar, elas preferem esconder aquilo que está doendo, aquilo que está ferindo, sabe? Do que botar o pé no freio e dizer assim, Deus, primeiro eu preciso que o Senhor trate o meu coração. Porque o que nós precisamos entender, pastora, algo que o Espírito Santo me ensinou nesses 2 anos, sendo reconstruída no meio das dores, é que Deus, Ele não faz nada no individual. Tudo aquilo que Deus faz é para o coletivo. Tudo aquilo que Deus faz é para que nós venhamos a deixar um legado sobre essa terra. Verdade, entende? sim. Tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor opera sobre as nossas vidas, não é para parar em nós, mas é para ser transmitido através das nossas vidas. Para fluir. Então, exatamente. Então eu creio que a cura, ela tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais e mostrar para nós que nós temos que ser responsáveis pelas nossas doenças. É eu entender assim, eu preciso me curar para que eu possa liberar
cura sobre a vida de outras pessoas, porque eu quero ser canal de bênção, canal de cura, canal de libertação. É como a palavra de Deus fala, né? Ele nos ungiu para pregar as boas novas. Sim. Ele nos ungiu, sabe, para poder libertar cativos, para poder quebrar correntes, quebrar cadeias. Aleluia. Então, muitas vezes, dentro do mundo espiritual, as pessoas elas não conseguem ter essa noção do que é uma vida doente. E às vezes nós vemos pessoas caminhando em círculo, doentes sempre das mesmas coisas, porque não expõe, não põe para fora aquilo que está doendo, aquilo que está sangrando. Não consegue nem chegar no processo da cicatriz, porque nunca conseguiu se curar verdadeiramente. Então eu creio assim que é um tempo de cura sobre a igreja do Senhor. É um tempo de cura sobre o povo. Nós precisamos, sabe? Não dá mais para se conformar. Porque o Espírito Santo tem chamado, tem nos chamado nesse tempo. Só que ele precisa curar. Ele precisa nos curar verdadeiramente. Para isso, nós precisamos abrir o nosso coração para receber essa cura. Nós precisamos começar a nos levantar como pessoas de verdade diante do Rei. Aleluia! A pastora Inês Costa... A pastora Inês Costa comenta aqui, seja bem-vinda, querida. Ela diz que o Espírito Santo tem falado com ela sobre não esconder as nossas fraquezas, porque isso também tem cura. Isso fala de vulnerabilidades. E muitas vezes nós não queremos expor as nossas dores. Mas nós precisamos entender que primeiro essa vulnerabilidade deve ser diante do Senhor. A confissão, a verdade deve ser diante do Senhor. Quando nós vemos a cura da mulher samaritana, que foi uma cura espiritual, nós vemos que Jesus começa a conversar com ela e ela começa a entender que ali Jesus estava... Ele estava trazendo ela para perto. Eu acho isso muito interessante, porque se Jesus chegasse de uma vez só, ela não iria falar, talvez ela fugisse de Jesus, mas a maneira de Jesus chegar é tremenda. E aí, quando ela começa a perceber que ela pode falar, ela pode confiar naquele homem, então ele diz, falaste a verdade. Isso é tremendo. Porque quando o Senhor fala, falaste a verdade, quando nós falamos a verdade, nós estamos dando abertura para que o Senhor nos cure de toda dor. E não dá para ser um pouco de verdade. Ela foi entregando as áreas que ela precisava de cura. E o Senhor, Ele vai fazendo isso conosco também, da mesma forma. O Senhor, Ele vai nos chamando para perto. E Ele vai permitindo que eu e você possamos entregar essas dores e falar toda a verdade. É isso que nós precisamos fazer. Sim. Glória a Deus. E uma coisa que o Espírito Santo trouxe muito forte, pastor, ao meu coração, eu não sei se... Eu creio muito nisso, que talvez existem pessoas aqui que o Espírito Santo quer falar sobre isso, que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções. Porque as nossas emoções, a nossa mente é um campo de batalha diário. Sim, constante. Porque eu não sei como que a pastora entende isso, mas eu entendo que assim como o amor é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão, eu entendo também que você manter a cura viva sobre a tua vida é uma decisão. É uma decisão. Eu penso assim também, pastor. Porque quando volte e meia, se você traz a tua lembrança, a tua memória, aquilo que te feriu, aquilo que te paralisou, aquilo que você passou, se você não tomar cuidado, o diabo ele é tão astuto que ele começa a colocar esse ataque na nossa mente. E quando nós começamos a nos lembrar dessas coisas, parece assim que aquela cura ela começa a ir embora e a doença começa a tomar conta novamente. E é importante, pastora, dizer que a cura não traz amnésia. O registro da dor, de tudo que nós vivemos, está lá. Então você precisa entender, quando você é curado, quando o Senhor arrancou essa dor de mim, Ele não estava me trazendo uma amnésia. É claro que eu lembro de tudo, de todo o processo, de todas as situações que foram vivenciadas, que causaram essa dor. Então eu quero te dizer que isso não é possível. Você não vai ter uma amnésia, vai ficar o registro lá, porque isso também é uma marca. Mas é uma marca curada, é uma marca onde o Senhor deixou para que você entenda que você amadureceu nessa área. Então esse registro não é para te causar dor, não é para te causar medo, não é para te causar angústia, mas é para que você entenda
que nesse campo de batalha da mente, você precisa decidir, escolher. Você está curado, você está curada. Isso não te fere mais. Essas ameaças não te ferem mais. Essas angústias não te ferem mais. Essas mentiras, essas calúnias não te ferem mais. Então você precisa entender isso. É um exercício onde você escolhe estar curada. Eu também penso assim. Exatamente. É um exemplo que eu sempre uso, pastor, é aquilo, que a decisão sem o posicionamento, ela não gera fruto sobre as nossas vidas. Não adianta eu, no calor da minha emoção, porque as minhas emoções, ela me embriaga. Ela não deixa eu ter uma visão clara daquilo que o Espírito Santo quer me mostrar no espiritual, naquilo que ele quer mover no sobrenatural. Então, muitas vezes, se a gente só tomar a decisão, não, eu vou me curar, eu não quero mais continuar vivendo essa vida de escravidão, mas eu quero transformar isso em marcas, em cicatrizes, que são marcas que curam. É isso que eu quero gerar sobre a minha vida. Aleluia. Então, muitas vezes, o que acontece? Você só tomar a decisão, mas você não se posicionar, você não se inclinar para essa cura, você não abrir o seu coração, não rasgar as verdades diante de Deus, mostrar para Deus realmente, porque o Senhor, ele é como a pastora falou, ele conhece o nosso coração. Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas ele quer com que nós venhamos a proferir para ele, porque ele quer ver em nós o posicionamento de pessoas que querem realmente receber dessa cura, de pessoas que realmente querem ser libertas, de pessoas que realmente têm essa visão dentro do reino. Uma visão que não olha só para ela, mas ela enxerga todo um reino à volta dela. Todas as vidas que precisam ser alcançadas através dela. Muitas vezes eu falava para Deus, eu dizia assim, Deus, eu sei o chamado que eu tenho sobre a minha vida. Eu sei, o Senhor já me mostrou, o Senhor já me apontou o destino. Eu preciso urgentemente me curar de coisas repetidas sobre a minha vida. Porque eu percebia que muitas vezes, pastora, eram doenças repetidas em anos, e eu não conseguia vencer, porque eu não me posicionava. Muitas vezes eu decidia, no momento que as coisas aconteciam, no calor da emoção. Aquilo me embriagava. E no momento que eu tinha que me posicionar, eu não me posicionava. Só que o que acontece? Quando nós somos destinadas para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, uma hora Deus vai nos encontrar da maneira que Ele precisa. Ele vai nos confrontar verdadeiramente. Nos confrontar. Nos convidar a realmente a nos posicionar. Porque eu creio esse posicionamento, esse posicionamento é uma decisão. Voltando no texto da mulher samaritana, nós sabemos que depois que ela recebe essa cura, ela deixa o cântaro. E a pastora falou que o Senhor pediu algo, né, a respeito de lembranças que lhe causavam dores. Eu não sei o que você precisa entregar, mas naquele momento a mulher samaritana precisou deixar o cântaro. O Senhor não pediu que ela deixasse, mas ela mesma se posicionou em deixar. O cântaro representava toda a rejeição que ela viveu durante aquele tempo, onde ela ia ao poço, quando ninguém poderia encontrá-la, onde ela não seria exposta. Então, o cântaro representava um tempo de dor. E nós precisamos deixar alguns cântaros do tempo de dor. Nós precisamos deixar o cântaro que representava a nossa dor. Era um simbolismo. E ela fez isso. Quando ela deixa o cântaro, imediatamente ela vai falar sobre o que o Senhor fez na vida dela. Ela estava curada. Não dá para ir com o cântaro, pastora. Não dá para ir para o cântaro. Não dá para você fazer a vontade do Senhor com o cântaro nas costas, na cabeça. Não dá, vai te atrapalhar. O Senhor está dizendo, não, você não precisa mais dele. Agora flui em você rios de água viva, mulher. Você não precisa mais de cântaro. E o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, daquilo que o Senhor nos curou. Às vezes nós queremos nos apegar a algumas coisas. O Senhor está dizendo, ei, não, você não precisa mais disso. Você está curada, você está curado. É isso. Glória Precisaremos deixar alguns cântaros. Exatamente. E esse lugar de secreto, esse lugar de reconstrução no meio das dores, ele vai ensinar você a ficar sem nada daquilo que você sem nada quer mesmo. segurar. Deus, ele vai arrancar tudo aquilo que você segurou durante todo o tempo que você segurou. Porque ele vai colocar coisas novas. Sim. Ele vai
colocar coisas novas. Ele vai começar a gerar em nós uma nova raiz nele. É aquilo que eu sempre falo. Às vezes nós nos enganamos que nós temos as nossas raízes no Senhor, mas o dia da dor prova o nosso coração. O dia da dor mostra para nós que as raízes que nós tínhamos não tinham o poder de suportar e nos dar sustento no Senhor. Porque na primeira dor que nós passamos, a nossa primeira atitude é questionar a Deus, é correr para Deus e dizer: Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Eu não quero. E é nisso, eu não quero. E é nisso que Deus vem e nos realmente finca essas raízes, né? E o que acontece? E quando depois que nós passamos por esse processo, pastor, quando nós vamos passar por situações parecidas com aquilo que nós vencemos, a dor já não é da maneira que era antes. Aquilo não tinha, pastora, aquilo já, tremendo, sabe aquele negócio assim que pode até te balançar, mas não te balança por muito tempo? Você se depara com situações parecidas. Você se depara com a rejeição. Você se depara, talvez, com uma traição de novo. Você se depara com a traição. Você se depara, às vezes, quando você não é bem-vindo. Você se depara com algumas coisas parecidas. Só que você saiu tão forte daquilo. Porque aquilo que não nos mata vai nos fortalecer. E nada sobre essa terra é capaz de nos matar se nós somos mulheres e homens que nós temos que cumprir um propósito sobre essa terra. Quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nada tem a capacidade de nos matar e nos paralisar, a não ser nós mesmos nos entregando novamente para aquela dor e ficando doente novamente. Então, o que acontece? Nós nos deparamos com a situação. E quando nós temos um novo comportamento, nós chegamos em casa, olhamos para o espelho e dizemos assim: fui eu mesma que tive essa atitude, fui eu mesma que tive esse comportamento. Da onde que saiu isso? Muitas vezes eu chegava em casa e dizia assim: se fosse em outros tempos, eu teria feito dessa forma. Eu teria respondido assim. Eu teria Mas aí... E muitas vezes o que acontece quando nós nos calamos? O Espírito Santo vem e fala por nós. Quando nós nos calamos, o Espírito Santo vem e nos justifica. Quando nós aprendemos a renunciar aquilo que é do nosso ímpeto, aquilo que é da nossa emoção, e nós nos calamos diante das situações, nós saímos disso aprovadas. Aleluia! Não vamos precisar passar por essa prova, porque quando nós somos aprovados, nós não precisamos passar por isso novamente. Amém. É por isso que eu digo, é pior você relutar. É pior você cair no erro novamente. É pior você se deixar adoecer de novo. Sabe? Uma coisa é você precisar se curar de algo novo todos os dias. Novos desafios que aparecem. Isso tudo bem, faz parte. Agora, você ter que passar uma vida inteira tentando se curar sempre das mesmas coisas, não. Chegou um tempo que nós não podemos mais nos conformar com essas doenças repetidas sobre a nossa vida. Sabe? Deus ele quer escrever um novo tempo sobre a nossa vida. Existem sonhos que Deus quer resgatar sobre as nossas vidas. É o tempo do cumprir do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que parar de nos paralisar. Sabe? Se tem medo, vai com medo mesmo. Se sente fraca, vai se sentindo fraca mesmo. Porque quanto mais nós nos sentimos fracos, quanto mais nós nos sentimos incapazes, esse é o caminho, porque daí aí entra a dependência em Deus. Aí é quando Deus vem e age. Não é na nossa força, não é naquilo que nós achamos, não é naquilo que nós cremos que nós estamos preparadas, que é na nossa autossuficiência, não. Temos que nos sentir mesmo pequenos, para que essa dependência no Senhor venha sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a fazer nada sem perguntar para Ele primeiro se é a vontade dele sobre as nossas vidas. Antes de aceitar qualquer coisa, antes de querer fazer qualquer coisa, Deus, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Porque aquele lugar de dor gerou o secreto no Pai. O secreto no Pai gerou dependência. A dependência gerou uma vida de renúncia, de total entrega para Ele. Gerou uma força, uma coragem em nós, do qual antes de passar pelas dores, nós não sabíamos que existia dentro de nós. É verdade. Algo muito que o Espírito Santo fala é que existe muito tesouro escondido dentro de nós. Tem muito tesouro que Deus depositou dentro de nós.
que só vai vir para fora isso depois que nós passarmos pelo processo da dor. Aquilo que nos marca é aquilo que põe para fora, arranca de dentro de nós e faz gerar frutos e faz florescer por onde nós passamos. Aleluia. Aleluia, esse tesouro que está escondido por trás de cada dor que nós passamos. Eu gosto de fazer uma comparação com as estações, né? Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que se a gente olhar para as 4 estações, isso casa muito com a nossa vida. Se a gente parar para perceber, aqui na França hoje nós estamos no inverno. Um frio de lascar. Um frio, já caiu neve, um frio. E nós estamos assim, né, naquele tempo assim, meu Deus, não vejo a hora que chegue, né, um refresco para isso. A próxima estação, o que é? Não vai ser, a próxima estação não vai ser já o verão, que é aquele calor, de repente, aquela coisa repentina, não. Ele vai trazer antes a primavera, que é aquele equilíbrio, para deixar com que nós venhamos a nos adaptar, para nos preparar novo clima, sim. Exatamente, para aquele verão quente. E depois do verão vem o outono, aquela estação, né, um pouco mais ali fresca, não é nem tão calor, nem tão frio, e o outono nos prepara para o inverno. E assim é a nossa vida. Nós precisamos entender isso. São as estações. Exatamente. E nós precisamos aprender, pastora, a amar esse lugar, a valorizar esse lugar. Nós precisamos conseguir entender que a nossa dor não é para sempre. Hoje eu posso estar passando por um processo de dor, amanhã essa dor vai se tornar, né, aquilo que eu falei no devocional, uma bela cicatriz. E de cada cortezinho ali, ó, que foi costurado em nós, que foi dado aqueles pontos necessários, dali vai brotar flores, dali vai gerar frutos, que vão ser derramados sobre a vida de outras pessoas. Então, a cura é algo poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. Por que o diabo tenta, em todo momento, nos desanimar, lançar seta na nossa mente, fazer com que nós venhamos acreditar que nós não vamos conseguir obter a cura nunca? Por que ele faz isso? Porque ele sabe o poder que tem de uma mulher, de um homem, que se levanta curado sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Ele sabe o poder que tem. Ele sabe. Então, por isso que porque nós saímos muito mais fortes. Exatamente. Saímos muito mais fortes. Porque essas marcas agora, elas trazem um registro em nós de autoridade. Pastor, é muito forte a autoridade quando é gerada na dor, no processo da dor, durante todo aquele tempo. Essa autoridade está sendo gerada. Ela não foi gerada no momento que a marca surge, no momento da cura. Não. A autoridade está sendo gerada. Eu quero te dizer que se você está vivendo um processo de dor, a autoridade está sendo gerada ainda no processo de dor. Enquanto você está respondendo a esse processo, enquanto você responde a esse processo, essa autoridade vai sendo liberada. À medida que você responde ao processo, a autoridade vai sendo liberada até chegar ao tempo de cura. E essa marca agora é registro de autoridade e poder. Você vai ter autoridade para falar sobre isso. Você vai ter autoridade para curar outras vidas. Você vai ter autoridade para expressar e testemunhar do que o Senhor fez na sua vida. E isso é contínuo. Isso é contínuo, porque nós viveremos outros momentos onde o Senhor também irá nos forjar, nós sabemos disso, já passamos por um processo, viveremos outros processos diferentes e necessários para as nossas vidas. Esses processos são necessários. Não tem como não passar por eles, a não ser que nós não queiramos viver o propósito do Senhor. Todas as vezes que nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, nós precisamos entender que haverá renúncia, que haverá total perda da nossa vontade. Nós vamos abrir mão da nossa vontade. Tem uma música do Ministério Zoe que diz que o chamado é maior que a vida e que a vontade do Senhor é maior que a nossa vontade. Não tem como a gente fugir disso. Se você entende que você tem um chamado, se você entende que é um propósito em tudo isso, ou se você está aqui na live e diz, mas pastoras, eu não entendo, há um propósito nisso tudo, eu não sei qual é o meu propósito. De novo, eu quero convidar você a colocar toda a sua expectativa no Senhor, coloque o seu coração no Senhor. Nós vamos orar antes de encerrarmos
Por essas pessoas, eu quero orar hoje, porque não está entendendo o processo da dor. Quem está vivendo o processo da dor, eu creio que essa palavra falou de uma maneira tremenda, foi muito pontual, foi incisiva, foi cirúrgica. Nós falamos sobre testemunhos de nossas vidas, e olha que está diante de vocês aqui duas mulheres que não gostam de falar de testemunhos, mas é necessário. O Senhor, Ele tem feito o meu coração queimar para falar. E eu digo, Senhor, como eu vou falar? Ele é exatamente como eu fiz. É assim que você vai falar. Sem enfeitar, sem... Não, exatamente assim. Coloca aí um pouco da sua identidade e fala. É tudo que você precisa fazer. Falar. Nós precisamos expressar. Essa é a marca da autoridade que o Senhor gerou em nós durante esse processo de dor. Pastora, eu sou muito grata por sua vida. Louva a Deus por sua vida. Nessa conexão de tão pouco tempo, eu tenho percebido não só uma empatia, mas uma ligação no espírito, né? Eu vejo assim que nós temos muitas coisas em comum de tudo que vivemos nesses últimos anos, muito parecido com o ministério, muito parecido o nosso jeito de se expressar. E eu creio que há um propósito nisso tudo. Eu louvo a Deus por sua vida. E nesses dias eu descobri que o Senhor, Ele promove conexões com um propósito, e esse propósito do Senhor é mútuo. É a minha vida para a sua vida e a sua vida para a minha vida. Isso é tremendo. Como o Senhor promove esses encontros. Então eu quero aqui honrar a sua vida, louvar a sua vida, dizer que amo a sua vida, que tenho orado por você, sua família, seu ministério. E eu creio, como eu já liberei sobre a sua vida essa palavra, eu creio num tempo onde o Senhor está estabelecendo o novo do Senhor, uma transição. Exatamente naquele momento que nós nos falamos, a pastora sabe, exatamente naquele momento houve um transicionamento de algo que o Senhor já preparou. E nesse momento vocês se posicionaram, porque o Senhor respondeu, porque vocês corresponderam. E eu sei que o Senhor já está fazendo. Ele irá surpreender vocês nesses dias. Há uma aceleração do Senhor, porque é assim que Ele faz. Eu só quero que a pastora depois testemunhe. Agora que a gente já sabe que tem que testemunhar, amém? A pastora vai testemunhar para que possa ser edificada a nossa fé. Para que você entenda que o Senhor faz, para que você entenda que o Senhor cura. Glória a Deus por isso. Eu quero que a pastora... o caderninho. Eu anoto, inclusive, em algumas partes da minha Bíblia, porque às vezes eu não posso levar o caderno para todos os lugares. Então, a minha Bíblia tem umas partes de anotações onde eu faço essas anotações. E às vezes tem alguns sonhos, alguns direcionamentos que parecem complemento daquele que eu já anotei. Eu corro lá e anoto. E tudo faz muito sentido, porque tudo de Deus tem um sentido, tudo de Deus tem um propósito perfeito. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito perfeito, um plano perfeito para a sua vida, ainda que você esteja vivendo um momento de dor. Pastora, faça suas considerações finais, e eu gostaria que a pastora orasse por essas pessoas que estão vivendo um momento de dor, não estão entendendo, mas elas estão aqui na live porque elas esperam que o Senhor lhes dê um direcionamento. Amém? Amém. Bom, pastora, a consideração final que eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui nas palavras de Jesus. Amém? Acima do nosso testemunho, acima das nossas palavras, acima das nossas dores, eu acredito maior ainda no poder que a palavra de Deus tem. Aleluia. E eu creio muito, pastora, muito. Aleluia. Que as pessoas verdadeiramente pegassem as escrituras, a preciosidade que é a palavra de Deus, e fosse para a palavra diariamente. Aleluia. Eu creio que as dores, até as dores, se tornariam um pouco mais leve de passar por elas. Sim. E teria uma facilidade maior de discernir o propósito, sabe? Então eu quero encerrar, antes da gente orar, lendo aqui rapidamente lá o livro e deixando isso profeticamente. Amém? Aleluia. Sobre a vida de quem está ouvindo, de quem ainda vai, vai assistir isso. Amém? Depois. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 10, a palavra de Deus diz assim: portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Aleluia. Ele os exaltará. Aleluia. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Entrega a ansiedade, Ele cuida.
Ele é Pai Glória a que cuida. Deus. Não Lança pensa sobre você que ele. Ele cuida. Amém? Aleluia. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém que ele possa devorar. Permaneça firme contra ele, seja forte na fé. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo todo, está passando pelo mesmo sofrimento. Sim. Quando a gente pensa que está doendo, sempre tem alguém passando por uma dor maior. É verdade. Então, Deus, verdade. Ele nos dá realmente conforme a nossa medida, conforme aquilo que nós podemos suportar, como a pastora falou. Deus, em toda a sua graça, me chamou para participar da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco tempo, olha o que a Bíblia fala, pouco tempo. A gente pensa que é uma eternidade, não é. 2 anos da minha dor, eu olho hoje, passei. Aleluia. Não morri no meio da dor, saí mais forte, saí com a raiz mais firme, mais apaixonada por Jesus, mais louca de falar dele para todo mundo, todo tempo, a Glória a Deus. Amém? Amém. Então, ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Assuma o teu lugar nele e se cure urgentemente. Deixa essas dores serem transformadas em belas cicatrizes que você vai ter gosto, sabe, de mostrar essas cicatrizes. Ei, eu fui marcada pelo meu pai. Porque uma filha, um filho que carrega a identidade de pai, esse pai foi marcado, nós também seremos marcados. Em nome de Jesus. Glória Amém, a Deus. pastor? Aleluia. Amém. Antes da pastora orar, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada pessoa que entrou aqui na live. A Sandra acabou de entrar, nós já estamos encerrando, mas fica conosco para a oração, Sandra. Algumas pessoas entraram, eu não tive como cumprimentar todas, porque enquanto nós estamos na ministração, eu não gosto de interromper. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um, por vocês que ficaram conosco do início até o finalzinho. Algumas pessoas entraram e saíram por vários outros motivos, mas eu creio que cada um que recebeu dessa porção preciosa do Senhor, Pastor Eduardo, glória a Deus. Nós vamos encerrar orando. Aleluia, a bandeira do Brasil aí na França. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastora, ama a sua vida. Glória a Deus. Gratidão por sua vida. Gratidão pelo seu sim, o sim do seu esposo. Que vocês estejam aí firmes, constantes, perseverando. Vou passar para porque o Senhor está movendo. Está movendo, o Senhor está movendo nesses dias, eu creio, Ele está movendo. Na próxima live que nós marcarmos, a pastora vai ter testemunho para contar sobre Glória isso. A Deus. Eu sei disso. Eu creio. Aleluia. Amém. Amém. Pastora, ore por nossas vidas, amém? Amém. E nós vamos encerrar. Enquanto a pastora ora, quem puder tirar uma foto, é bom que fica bem espontânea, né? A Lucivânia tá aí. Lucivânia, você é ótima. Ótima em tirar foto. Tira, Lucivânia, uma foto. Nossa, tira logo, né? Antes que a gente... Por favor, Lucivânia, você tira. Tirou? Tira mais uma. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode orar, pastora. Amém. Amém. A bandeira representando, né, o nosso país, todos que estão aí do outro lado acompanhando do Brasil, amém? Essa bandeira aqui, pise o pé onde a minha família pisar. Amém. Essa é a nossa nação, pelo resto da nossa vida que nós amamos e abençoamos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Deus, eu quero abençoar, Pai, a vida de cada pessoa, Deus, que entrou aqui, cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, que vai assistir essa ministração, Pai. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que não é só mais uma live, Pai. Não é só mais um vídeo na internet, Pai. Sim, Pai. Não é só mais algo, Pai, que não tem um propósito, Deus. Não, Pai. Nós não estamos aqui para isso, Pai. Mas nós cremos, Deus, que através das nossas feridas, das nossas marcas, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que existe poder para curar outras vidas, ó Pai. Senhor. Nós cremos, Deus, que todas as marcas, ó Pai, que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, ó Pai, é para jorrar
fonte de águas vivas, ó Pai, que corre direto do teu trono, Pai. Sim, Pai. Sobre a vida daqueles que precisam ser curados. Sobre a vida daqueles que precisam ser marcados, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser nessa terra, Pai, embaixadores do teu reino, Pai, proclamadores da tua cura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Existem pessoas, ó Pai, nessa live, Deus, pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que estão nesse processo de dores, ó Pai, que elas possam saber, ó Pai, que há reconstrução, Pai, que há restauração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa dor não vai durar para sempre, Pai, mas que o Senhor é um Pai que fere, mas é um Pai que cura, e quando o Senhor cura, o Senhor cura com perfeição, o Senhor cura com excelência, o Senhor cura para poder gerar propósito, Pai, sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai, para cada pessoa, Deus, do outro lado, que tem carregado doenças na mente, na alma, Deus, no seu espírito, Pai. Nós oramos nessa noite, Deus, com a autoridade que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de derrama, Jesus. Deus, em nome de Sim, Jesus, Senhor. Pai. Cura derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. Sim, Liberta, Pai, cativos, Pai. Em Quebra corrente nome de espiritual Jesus. nessa noite, Pai. Aleluia. Assim como Sim, nós temos Senhor. feito na Escola Profética Raízes, ó Pai. Aleluia. Nesse momento, Pai, abre as gavetas das mentes. Abre Sim, as gavetas Senhor. dos corações e começa a tirar os entulhos que estão ali Em dentro, nome Pai. Começa de a tirar Jesus. os entulhos, ó Pai. Entulhos Sim, que têm Senhor. impedido, Deus, essas pessoas, ó Pai, de enxergar tesouros que estão escondidos nessas gavetas, ó Pai. Sim. Sonhos, Pai. Senhor. Talentos, Pai. Dons que o Senhor derramou. Chamado, Pai. Em nome de Jesus, propósitos, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, começa a limpar Sim, tudo Senhor. isso, ó Pai. Que haja transformação, que haja restauração, Pai. Resgata a vida desses, ó Pai, que se encontram nesse momento em meio às dores, Sim, Pai. Coloca força, coloca ousadia, Pai. Coloca Sim, coragem Senhor. sobre a vida dessas Sim, pessoas, Senhor. Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Derrama do teu Aleluia. poder, Pai. Derrama do teu óleo fresco, puro derramado sobre a vida dessas pessoas, Pai querido. Existem pessoas aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, que estão funcionando, ó Pai, doentes, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, nessa noite possam ser confrontadas, ó Sim, Pai. Senhor. Possam Em ser, nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, Pai, tocadas ao voltar ao primeiro amor, Pai. Voltar ao Sim, Pai. resgate da identidade no Sim, Senhor, ó Pai. Porque a nossa origem é o céu, a nossa identidade é em Ti, Aleluia. Pai. A nossa paternidade está em Aleluia. Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca cada vida nessa noite, ó Pai. Sim, Resgata, Pai, Deus, Senhor. em nome de Jesus, Pai. Que a Glória tua cura, Deus, Deus. seja derramada sobre as vidas, Pai querido. Que elas possam ser, Pai, confrontadas, ó Pai, a buscar por essa decisão, Pai, e esse posicionamento, Aleluia. Deus, da Sim, Pai. transformação, ó Pai, sobre a vida delas, Pai querido. Eu quero, Deus, abençoar a vida dessas pessoas, ó Aleluia. Pai, nessa Sim, noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, cada vida, Em Pai, nos nome quatro de Jesus. cantos dessa terra, Deus, que sinta, Deus, o tremor do teu espírito, Pai, o temor, Sim, Pai, Pai. por ti, Deus, em nome Aleluia. de Jesus, Pai. Derrama cura Aleluia. sobre a tua igreja nesse tempo, Pai querido. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos, ó Pai, à tua disposição, Pai. Sim, Nós Pai. pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que a tua glória prevaleça, ó Pai, para que o teu brilho esteja sobre as nossas vidas, Sim, ó Pai. E que para Sim. onde nós formos, Senhor Jesus, a tua presença esteja conosco, Pai. Em Aleluia. nome de Jesus, Aleluia. Pai. Aleluia. Derrama, Pai, Aleluia. da tua cura, Pai, do teu amor sobre essas vidas, ó Pai, nessa noite, Sim, Pai Senhor. querido. Derrama o teu fogo, Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Ardendo e Aleluia. queimando nos corações nessa noite, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa Aleluia. oração, Pai querido. É o que nós Sim. te entregamos, Pai. Te agradecemos, Pai. E Sim, declaramos, Pai. ó Pai, que vidas possam ter sido curadas, Pai, Sim, nessa Senhor. noite, Em nome Pai. de Em Jesus. nome de Jesus, Pai querido. Obrigada, Aleluia. Paizinho. Nós te amamos, Senhor. Amém e amém, Paizinho. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastora. Que Amém. tempo precioso. Amém. Muito feliz com esse tempo. Glória a Deus. Né? E nós compartilhamos tantas coisas, eu acredito. Que para quem ouviu e para quem vai ouvir depois, assistir depois essa live, vai receber essa porção do Senhor. Aleluia. Lucivânia, você tirou a foto, querida? Confirma aí para nós.
Pastora, gratidão, gratidão. Aí na França já são que horas? Aqui, 1h30 da manhã. Meu Deus. Gente, duas pessoas que também falam muito somos nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se deixar, a gente vai fazer uma vigília. Sim, faz. Pastora, obrigada. Faz, vai, orando e falando e compartilhando das coisas do Senhor, das coisas dos céus. Que o Senhor te abençoe, querida. Amém. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. E muito em breve estaremos juntas de novo aqui numa live para a glória do Senhor. A todos, obrigada, Lucivane, a todos vocês que estiveram, passaram por aqui. Shalom, beijos. Vai descansar, pastora, vai dormir. Beijos, shalom, Deus shalom. Deus abençoe, uma boa noite. Deus abençoe. Querida. Shalom. Amém, shalom.